E nessa noite, para a nossa meditação e falar da palavra de Deus, temos por obrigação de falar somente o que a Bíblia diz. Aleluia! E nesse texto que lemos, ele é conhecido da igreja. E temos a lembrança que Paulo fala aos Efésios, aconselha aos irmãos daquela igreja. E ele começa se expressando de uma maneira muito notória a todos os leitores da palavra. Ele fala com clareza, expressa o sentimento que ele tinha pelos irmãos. Aleluia! Daquela igreja que é. Glória a Deus! Ele expressa dizendo: não temais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, atribuindo assim uma qualidade que temos, irmão, que é se fortalecer. É necessário se apegar a isso aqui, igreja, que Paulo vai dizer: não temais, irmãos meus, se fortaleça. Ele diz: se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Aleluia! Porque o verbo vai dizer que o poder da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Ou seja, a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, para aqueles que não valorizam, para os que não querem, mas para os crentes em Cristo Jesus é o poder, é a continuidade, é a força, é a fortaleza que o crente precisa. Você não precisa de suprimento de vitaminas, mas sim do poder da palavra de Deus nessa noite. Deus, não vou passar do horário. Ele vai dar algumas características para os irmãos da igreja de Éfeso. Ele vai dizer que é necessário ter algumas armaduras, alguns utensílios para estar firme contra a cilada do diabo. Aí ele vai dizer: olha, igreja, a nossa luta não é contra carne e nem sangue. A nossa luta, ela não é uma luta física, não é com quem está do teu lado, não é quem te ofende, mas sim contra as potestades malignas dos altos. Ele vai dizer: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra as potestades espirituais da maldade que andam nos lugares celestiais. Quando nós se aprendemos nesse versículo 12, Paulo nada mais está falando de uma organização do nosso adversário. Está falando de uma hierarquia angelical. Assim como Deus também tem a sua hierarquia dos anjos, arcanjos, também o mal tem a sua hierarquia. Ele tem a sua organização. O inimigo, ele não ataca de qualquer jeito. Ele procura uma estratégia, ele marca um plano, ele organiza e faz que os adversários, o inimigo, ataquem o crente. E Paulo, ele vai falar aqui e vai dar algumas ferramentas, e ele vai se aprender a armadura de um soldado romano. Ele observando como Paulo, tendo cidadania romana, ele observador, ele viu
soldado, ele tinha todo um aparato. Ele não ia para a guerra de qualquer jeito. Ele se vestia, ele calçava, ele se providava das armaduras necessárias para ir para a guerra. Paulo vai deixar claro que o aniversário, ele não está de brincadeira. Ele ataca, ele vai até conseguir. Aleluia. Mas também tem uma qualidade. Paulo vai dizer que o soldado, ele precisa estar preparado. E o que chama a atenção, ele vai dizer, no versículo 14, ele vai dizer: portanto, do 13, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Estais firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestindo a couraça da justiça. Eu vou correr para tentar explicar pelo menos algumas dessas ferramentas, dessa armadura. Quando Paulo fala cingindo os vossos lombos, que era o símbolo do soldado, que era um dos principais, que segurava tanto a parte de cima do peitoral, como a parte de segurar a espada do soldado. E Paulo vai dizer que esse cingindo com o vosso cinturão da verdade, Aleluia. no sentido de honestidade pessoal, sinceridade e confiança. Ou seja, o cinto, ele pegava toda essa parte aqui, prendendo a parte aqui da couraça e segurando a espada. Ou seja, lembrando como vai dizer, cingindo os vossos lombos com o cinto da verdade. Ou seja, toda a verdade, ela tem que estar arrodeada ao crente. É o ponto principal. Se o crente, ele cingindo com a verdade, se o crente ele está vestido com a verdade, e ela arrodeada, porque o crente ele é visto de todos os lados. Onde ele estiver, tem que haver verdade. Olhar na sua frente e vai ver verdade, porque o crente ele é verdade. Ele não anda com mentira. E o soldado, ele tem que estar vestido da verdade. Se o soldado, porque a nossa luta ela é espiritual. Aqui todo mundo é crente, mas lá fora ninguém sabe. É por isso que a nossa luta é espiritual. Aqui eu me vejo de um jeito, lá fora só quem vê é Deus e o adversário. Aí ele sabe se lá fora você é um soldado ou se você não é um soldado. Lá fora ele vai ver se você é um crente verdadeiro.